Cholo, no llores. A pedido de alguns inscritos do canal, eu preparei para vocês uma lista de 5 filmes chicanos. Filmes em que chicanos são os protagonistas, em que há uma temática chicana ou que ao menos os chicanos neles aparecem. Não que sejam os 5 melhores filmes chicanos, tem alguns outros aí muito bons também, mas como são muitos, eu preparei inclusive outras listas e certamente vocês verão outros top 5 chicanos. Tem pelo menos mais uns 3 aí pela frente. Bueno, hermanos, mas sem enrolação, segue então o top 5 filmes chicanos. Síganme los buenos. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo e neste vídeo você conhecerá um top 5 de filmes chicanos. Embora o conteúdo deste vídeo não seja propriamente católico, eu vou no final emitir obviamente uma opinião baseada no ponto de vista de um católico. Inclusive se você chegou neste canal de paraquedas e não está entendendo nada, você já pode imaginar que este é um canal católico. Afinal, o nome Catholic Cholo indica alguma coisa. Inclusive, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Este é um dos canais mais aleatórios que você deve ter encontrado. É um cholo que se tornou católico, ou um católico que também é cholo. Enfim, hermanos, sem mais enrolações, vamos ao top 5 dos filmes chicanos. Eu vou apresentar então 5 dos melhores filmes com temática chicana. Inclusive, darei uma atenção maior ao terceiro filme, por isso não deixe de acompanhar. Assim como também, no final do vídeo, tem umas dicas bem legais aí para você que está se enveredando aí por este assunto. Vamos ao primeiro. Bueno, o primeiro filme da minha lista é um filme que não é muito conhecido aqui no Brasil, que é o filme chamado 187, O Código. E este filme foi lançado em 1997, portanto ele já tem aí 24 anos, e conta a história do professor Trevor Garfield, que é interpretado pelo Samuel L. Jackson. Este professor, ele leciona em Nova York, o filme já inicia dessa forma, só que um acontecimento violento faz com que ele fique abalado. Então ele para de dar aula durante um período, e para fugir dessa violência, ele dá aula em uma escola pública de Nova York, naquele período bem turbulento, em que a violência havia explodido em Nova York. Ele resolve sair dessa cidade, tentar uma vida em um lugar mais tranquilo. E para onde ele vai? Para o extremo oposto dos Estados Unidos. Ele sai da costa leste e passa para a costa oeste. Ele passa a viver em um bairro de Los Angeles. E lá, após um período entre essa indecisão se volta ou não a dar aula, ele volta. Só que, como era de se esperar, também em Los Angeles a violência é tremenda. Então ele passa a lidar com alguns alunos rebeldes, dentre eles um aluno chamado César Chávez, que é interpretado pelo ator Clifton Jr. Bueno, e aí, como é de se imaginar, ele novamente passa pelos mesmos problemas que já o afligiam em Nova York, também afligem os professores ali dessa escola em Los Angeles, só que dessa vez, ao invés de ter uma atitude passiva, ele resolve encarnar aí uma postura mais ativa, em defesa, digamos que, dos professores. Então neste filme você vê situações que envolvem conflito, violência, drogas, pobreza, e tudo isso envolvendo um pano de fundo que envolve a comunidade chicana. Bueno, o segundo filme é muito conhecido aqui, inclusive já passou várias vezes na televisão, foi lançado em 2001 e não é um filme propriamente chicano, mas sim um filme que tem uma temática chicana, tem algumas cenas, algumas partes que você percebe ali chicanos, cholos, gangues inclusive também, que é o filme Dia de Treinamento, Training Day. Bom, esse filme, ele tem como ator principal o Denzel Washington, que também para mim é um dos melhores atores de Hollywood. E o Denzel Washington, ele interpreta, ele tem como papel um policial veterano chamado Alonzo Harris. Ele é, digamos que um dos principais do filme, é ele e o outro policial, que é interpretado pelo ator Ethan Hawke. Este ator, ele interpreta um policial chamado Jake Hoyt, que é um policial que durante muito tempo almejou uma
né, uma promoção na carreira, né? Ele era um policial de casos pequenos em uma cidade pequena e ele conseguiu uma promoção para atuar como policial de rua em Los Angeles também. E aí, como o próprio nome do filme indica, né, dia de treinamento. Por quê? Porque ele vai passar por um treinamento nas ruas de Los Angeles antes de efetivamente começar a atuar, né, de uma maneira mais independente. Quem é encarregado para treiná-lo? O Denzel Washington, né, o policial Alonso. Mas o que ele vai percebendo no decorrer do dia? Que o policial Alonso ele é totalmente envolvido em corrupção. Bom, a temática ticana que eu mencionei no filme é que, como se passa em Los Angeles, em várias partes, em vários momentos do filme, você vai perceber ali a presença de ticanos, inclusive de gangues de ticanos, né? Tem uma cena muito impactante onde o policial Jake ele é levado pelo Alonso a uma casa, né, de traficantes que integram uma gangue ticana e tem toda uma situação dramática ali, né, bem tensa inclusive no filme e de certa forma decisiva, né, para que o policial Jake ele consiga entender o que está acontecendo. Bom, sem dar mais spoilers, eu posso dizer para vocês que esse também é um grande filme com temática ticana. Como eu havia prometido, né, o terceiro filme é o que eu vou dar uma maior atenção aqui neste vídeo. Para mim é um dos meus preferidos, né, um filme chamado My Family, Mi Família. Aqui está a capa do filme, Mi Família. Inclusive ele tem um título duplo, né, em inglês e espanhol, porque ele é um filme totalmente ticano, é um ticanaço. Este filme é de 1995, né, então ele já tem 26 anos mais ou menos, e aquele que conduz o enredo do filme é o Edward James Olmos, que é inclusive um ator ticano muito conceituado em Hollywood, é muito famoso, tem vários filmes, vários papéis importantes, e ele que vai conduzindo você nessa experiência do filme Mi Família. Por que Mi Família? Porque é um filme que tem realmente como pano de fundo a história de uma família ticana. Na verdade, esse filme perpassa 3 gerações de ticanos em Los Angeles também. O filme se inicia no México dos anos 20, quando José Sánchez, né, que é interpretado pelo Jacob Vargas, ele resolve sair ali do México e tentar a vida em um pueblo chamado Pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles. Pois é, aí já dá uma dica, né? Pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles é o que se tornaria futuramente a cidade de Los Angeles, na Califórnia. Bom, e ele então, né, inicia esse trajeto, essa busca por uma vida melhor. Chegando em Los Angeles é recebido por um senhor chamado El Californio. Depois eu faço um comentário interessante sobre ele. Mas voltando ao José Sánchez, ali ele constrói uma vida, ele conhece a sua grande amada, chamada Maria, que é interpretada pela Jennifer Lopez, né? A Jennifer Lopez, só um parênteses, na vida real ela não é ticana, de fato ela é boríqua, que é o quê? Boríqua é um porto-riquenho, né? O descendente de porto-riquenhos. Mas voltando, no filme ela é uma ticana, né? Uma cidadã americana, porém, né, mexicana de raça, né? Filha de mexicanos, imigrantes, e eles casam e constituem uma família. Em um determinado momento do filme, né, ela é deportada ilegalmente, então ela é mandada para o México mesmo sendo cidadã americana, tendo nascido nos Estados Unidos, e aí tem todo aquele sofrimento, aquele drama para que ela consiga retornar aos Estados Unidos, obviamente que passando por diversos problemas, né, grandes perigos e aventuras. Ela consegue de fato, né, voltar para o marido, a família da continuidade. Eles têm diversos filhos, dentre eles o Paco, que é um escritor, né, é interpretado pelo Edward James Olmos, e durante, né, o decorrer do filme, cada filho vai, de certa forma, se enveredando por um caminho. Um dos filhos, inclusive, acaba se envolvendo com a criminalidade, né, acaba fazendo coisa errada, e, inclusive, é um dos fatores, né, que traz assim, grande emoção pro filme, né, o desgosto dos pais com os problemas que este filho acaba se envolvendo, e em um dos momentos, né, um dos filhos morre, inclusive. Então é um drama assim, bem marcante, bem emocionante mesmo, né, até trazendo agora pro aspecto católico, né, outra situação meio interessante do filme é que uma dessas filhas ela acaba se tornando freira. Era um grande orgulho ela ser freira,
Como vocês sabem, os mexicanos são muito católicos, então ter uma filha freira era um motivo de grande orgulho. E depois, quando eles descobrem que ela largou, né, no caso, a vocação religiosa para se juntar, né, com um ex-sacerdote, com um ex-padre, foi um tremendo escândalo e um tremendo desgosto para eles. E aí você percebe até uma curiosidade histórica, né? Porque isso acontece mais ou menos por volta dos anos 60 já. O filme começa nos anos 20, mas aí já estamos por volta dos anos 60. E esse fator histórico é muito curioso porque reflete justamente um acontecimento real. Foi uma grande crise de identidade realmente sacerdotal e religiosa que aconteceu na igreja, sobretudo nos anos 60, né, fins dos anos 60 e início dos anos 70. Então houve realmente esse fenômeno onde muitos padres, muitas freiras largaram as suas vocações religiosas por meio que uma confusão, né, uma baderna que se instaurou dentro da igreja. É uma crise que, na verdade, teve o seu ápice durante esse período, né? Ela já vinha antes, obviamente, mas ela teve aí a sua ascensão durante esse período, né, entre anos 60 e 70, e, de certa forma, ela perdura até hoje, né, dentro da igreja. Bom, mas isso já é tema para um outro vídeo. Voltando aqui para o filme Mi Família. O desenrolar do filme, então, ele prossegue, né? A gente está falando da segunda geração, e aí vai mostrando também, por exemplo, um dos filhos, no caso o Jimmy, ele acaba também tendo um relacionamento e tendo um filho. Então a gente começa a perceber aí a terceira geração já de ticanos nos Estados Unidos. Bom, e aí neste período você já vê alguns outros problemas, né, da questão ticana, que é a questão mesmo da identidade. Já começa a se perceber aí uma enculturação que começa a refletir numa perda de identidade. Então também é um fator, né, que a gente percebe no filme. E o desfecho do filme, como é de se imaginar, são os dois, o patriarca e a matriarca, né, o senhor José e a dona Maria, né, o casal, já velhinhos, refletindo sobre a vida deles. E a parte mais bonita, a mensagem, inclusive uma mensagem com um grande conteúdo cristão católico, que é a mensagem da fé, da esperança e da gratidão a Deus, né? Porque, embora eles tenham tido filho que morreu, filhos que se foram por outros caminhos que não aqueles que eles planejaram, digamos assim, mas o mais bonito é que no final do filme eles, refletindo sobre a vida que tiveram, o senhor José diz o seguinte para Dona Maria: somos pessoas de muita sorte, né? Deus tem sido muito bom conosco, a nossa vida foi muito boa, né? Muito boa, Deus foi muito generoso. Então, assim, mesmo diante de todas as adversidades da vida, eles passam uma grande lição. Então é um excelente filme que tem um excelente desfecho também. Bom, hermanos, fazendo um pequeno parênteses aqui, né, antes de falar sobre o quarto filme ticano, eu estou falando muito de ticano, de cholo, e se você não está entendendo muito bem estes termos, se você caiu de paraquedas neste vídeo e quer entender um pouco mais sobre isso, assista o vídeo até o final, que no final do vídeo eu tenho uma dica bem legal, bem bacana para você poder entender melhor este contexto, essa cultura sobre a qual estamos falando. Bom, a minha quarta dica é de um filme mais difícil de se encontrar, chamado Boulevard Nights, né, ou Noites no Boulevard. Este filme eu não consegui encontrá-lo aqui, né? Pelo que eu pude perceber, ele não foi lançado no Brasil, então não tem versão brasileira, né, em português, não há dublagem ou coisa do tipo, nem mesmo legenda, né? Então essa versão que eu tenho é uma cópia de um original norte-americano. E este filme é um filme muito antigo, de 1979, portanto é um filme que está completando aí 42 anos. Este filme ele tem como pano de fundo, é um filme também totalmente chicano, né? E ele conta a história de dois irmãos, né? Um irmão mais velho e um irmão mais novo. O mais novo, e o problemático no caso, né, é o Chuco Ávila, que é interpretado pelo ator Danny de la Paz. E o seu irmão mais velho, que é o Raymond Ávila, né, que é interpretado pelo Richard Iñiguez. E bom, a história gira em torno, né, da trajetória destes dois irmãos. O mais velho, trabalhador, né, procura sempre uma melhoria de vida, enquanto o mais jovem está sempre se envolvendo com problemas de gangue ticana. Ele faz parte de uma gangue de cholos. E a todo momento ele tenta sair, né, o irmão, né, o Raymond, o mais velho, ele luta, né, para que o irmão mais novo saia destes problemas. Então você tem todo esse contexto, né, dos bairros de Los Angeles e das gangues de ticanos.
e como isso afeta a vida familiar. Então mostra a relação com a mãe deles, tem todo um contexto bem interessante para você analisar. E também este filme tem como pano de fundo a cultura lowrider, né? Porque o Raymond, que é o mais velho, ele trabalha com carros e ele tem um lowrider. E a diversão dele, o entretenimento dele é deixar o lowrider dele pronto para que ele vá até o Boulevard, né? Que é uma avenida principal lá em Los Angeles, e assim ele possa desfilar com o lowrider dele, né? Então, o nome do filme é Boulevard Nights, justamente porque nas noites de Boulevard, os chicanos todos vão com seus lowriders para essa avenida, e lá eles ficam fazendo como se fosse um desfile não autorizado, digamos assim. Então, é um ponto de encontro dos chicanos e os seus lowriders. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, né, eu vou deixar já o card logo acima e também o link na descrição do meu vídeo sobre lowrider. Se você estiver assistindo agora, este vídeo ainda não foi feito, mas é um dos próximos vídeos que eu pretendo lançar. Então, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, porque assim você não vai perder, né? Quando eu lançar, você já vai estar inscrito e, portanto, será avisado. Inclusive, para ser avisado, né, ative também o sino de notificações. Bom, mas concluindo, né, a história dos dois irmãos Ávila, o fato é que a vida daquele que está sempre envolvido, né, com problemas acaba atrapalhando, interferindo e definindo de certa forma o destino da família. Então, sem dar mais spoilers, né, se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, você consegue encontrá-lo na internet, porém não em português, não dublado ou coisa do tipo. Bueno, hermanos, e o quinto e último filme, né, o tão aguardado último filme, é o clássico dos filmes chicanos. Eu poderia dizer que ele seria como se fosse, para quem gosta de filmes de máfia, O Poderoso Chefão, que é o clássico dos clássicos deste gênero. Este filme seria o clássico dos clássicos para o gênero de filmes chicanos. É o filme chamado Blood In, Blood Out, né, ou Marcados pelo Sangue, na sua versão em português. Aqui, inclusive, né, a capa do filme Marcados pelo Sangue, né, na sua versão em português. E, bom, esse filme é um filme de 1993, né, então ele já tem quase 30 anos. É um filme muito complexo e que exige, inclusive, um vídeo à parte. Então eu vou fazer um vídeo à parte sobre este filme, inclusive a pedido de alguns dos inscritos aí. Mas só para que você tenha aí um pequeno entendimento do que trata o filme conta a história de 3 primos. O principal deles é o Miklo Velka, que é um jovem filho de uma mexicana com um norte-americano, um estadunidense branco. E o Miklo, ele, para o azar dele no filme, né, o que a gente percebe, ele puxou o pai. Então ele nasceu loiro, de olhos azuis, e ele não é bem aceito entre os próprios chicanos. Então ele tenta a todo momento fazer parte, né, integrar ali o grupo dos seus primos, dos seus amigos, mas todos eles o distratam, né? Então, assim, a gente percebe a questão racial muito forte nos Estados Unidos, né? Assim como os latinos, né, de um modo geral, são discriminados, a gente já falou sobre isso, também, né, no caso, os chicanos, por conta dessa discriminação que sofrem, eles também discriminam o Miklo por ser branco, né, não ter puxado o fenótipo chicano. Tá, e aí, diante de várias situações, né, eles têm uma gangue chamada Vatos Loucos, alguns acontecimentos marcantes no filme fazem com que o destino de cada um dos 3 primos tome um rumo diferente. O filme tem cenas, né, tem situações passadas na prisão de San Quentin, na Califórnia. O filme ele se passa, inclusive, no leste de Los Angeles. Embora seja um filme que fale de violência e criminalidade, ele mostra muito essa questão do chicanismo, né, da questão da raça, da cultura, né, a questão realmente de como eles se orgulham, né, de pertencerem, né, à raça chicana, e ao mesmo tempo como eles têm, de certa forma, uma grande união, né. A referência do nome do filme em português é Marcados pelo Sangue, justamente por essa questão, né, do sangue, da família, né, de serem chicanos. Mas a versão original, Blood In, Blood Out, tem outro sentido. Qual o sentido? Eu vou deixar para explicar no vídeo que eu vou fazer especialmente sobre este filme logo mais. Simples, que chingado trae? Why the fuck you let these putos disrespect you like that for, sir? Hey, you take it easy, carnal. You're ranking it for the rest of the homeboy. Hey, I'm just showing this homeboy around, okay? It's Miklo, from my barrio. Bom, hermanos, e concluindo então, né, vou trazer alguns pontos falando rapidamente e algumas dicas, né. A primeira delas é: assista a todos estes filmes legendados.
Embora alguns deles, como nós vimos, destes 5 filmes que eu apresentei, apenas o Boulevard Nights não tem a sua versão brasileira, portanto dublada, nós sabemos que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. No entanto, para esse tipo de filme ela não funciona muito bem. Por quê? Porque os chicanos, eles falam em Spanglish, que é uma mistura do inglês com o espanhol, eles têm um sotaque mexicano no falar inglês, eles desenvolvem palavras do inglês e transformam elas numa versão do espanhol, coisa que não existe na língua espanhola convencional. Então, assim, é muito, muito legal a maneira como os chicanos falam, e a dublagem não consegue transmitir isso. Muito pelo contrário, né? Ela dá uma cagada no filme, né? Um exemplo é o Blood In, Blood Out, como eu mencionei, eles pertencem a uma gangue chamada Vatos Locos, e na dublagem, dublaram como os porra louca. O cara fala, viva os porra louca, uma coisa bem zoada, sabe? Bem tosca mesmo. Então eu não recomendo que você assista dublado, mas sim legendado. Bom, a segunda curiosidade, é que nestes filmes a gente vê muita presença da violência, da criminalidade. Então, infelizmente, está muito entrelaçada, a criminalidade ao universo chicano, justamente pelo fato, de ser uma população bem discriminada. As coisas melhoraram nas últimas décadas, mas ainda assim há essa questão muito forte, muito presente nos Estados Unidos. Então, há, de certa forma, um aspecto social. Os chicanos, eles são excluídos, vivem no que nós chamamos aqui de periferia, então os bairros pobres, eles têm menos oportunidades e problemas relacionados. Mas também há uma questão da glamorização, de certa forma, da violência. Há uma certa admiração pelo ser mais malandro, mais bandido, Infelizmente, algo que nós também vemos aqui no Brasil. Irmãos, olhando agora sob um ponto de vista católico, eu posso dizer que é nada mais nada menos do que uma consequência da sociedade moderna. Quando Deus é retirado do centro de uma sociedade, a tendência é que ela entre em derrocada, que ela desça ladeira abaixo. Então isso também se reflete, inclusive, nessa questão do aumento da violência, sobretudo também entre os mais pobres. Afinal, pobreza sempre existiu, em todos os lugares, em todas as épocas. Mas essa relação direta que nós vemos, então, da violência, do crescimento da violência, não pode ser explicado apenas pela pobreza. Tem outros fatores também. E é isso, irmãos. A minha dica dos 5 filmes, como disse, para você, é uma maneira de também você absorver não apenas a questão problemática da situação, mas sobretudo nessa questão cultural, conhecer um pouco mais esse universo chicano, universo cholo e todo o contexto que a gente tem tratado aí em alguns vídeos do canal. Bom, irmãos, todos os filmes são fáceis de você conseguir, Hoje em dia é muito mais fácil o acesso com a internet, com tudo aí que você tem à sua disposição. Há 20 e poucos anos atrás era muito mais difícil, Para você ter uma ideia, aqui o dia de treinamento ainda a versão fita VHS, que era o que eu tinha antes de chegar aí o DVD. Então, hoje em dia é muito mais fácil, você consegue facilmente encontrar um destes filmes. Então, boa diversão aí pra você, bom entretenimento. Outros top 5 virão aí logo mais, como eu disse, tem pelo menos mais uns 3 ou 4 top 5 de filmes chicanos. Também farei top 5 de filmes católicos, uma outra indicação do canal, acho que até mais importante aqui pra vocês. Mas é isso, irmãos. Se você não é inscrito neste canal e gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, de deixar um comentário dizendo aí o que você achou do vídeo, deixar um like, fortalecer o nosso canal, fazer com que este projeto cresça cada vez mais. Bom, irmãos, e para finalizar, a dica para você que está aí, que acompanhou todo este vídeo e gostaria de entender um pouco mais sobre o que é um chicano, o que são os cholos, qual a diferença entre latino, hispânico e coisas do tipo, eu vou deixar para vocês logo aqui ao lado as telas finais para que você possa clicar nos outros vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Certo, irmãos? Um grande saludo a todos. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.